Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse novo dia e pela oportunidade de podermos meditar na palavra do Senhor. É o dia que a gente procura dedicar a Ele nas nossas ações, atitudes e trabalhos. Esperamos que possamos, vamos dizer assim, aprender e se envolver, né, com as coisas e ser de bom testemunho para as pessoas. Seguiremos a nossa meditação hoje, dia 7 de maio de 2025, ainda na cidade de Manicoré, no Amazonas. A gente vai meditar no livro de Jó, capítulo 14, e a gente vai trazer aqui o versículo 13 como versículo de, vamos dizer assim, de fundamentação do nosso trabalho. No versículo 13 está escrito: Oxalá que me escondesses na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira se fosse, que me desses um prazo e te lembrasse de mim. Olha o que nós temos tendo aqui, nós estamos tendo um Jó, vamos dizer assim, suplicando, né, desejoso em que o Senhor pudesse, por exemplo, com uma forma de recurso, para que ele fugisse daquele sofrimento, né, e também daquela situação que ele, como a gente vem reiteradamente falando aqui nos nossos devocionais, porque ele vem não entendendo o que se passa, por que se passa daquela forma, e ele vem sendo atacado pelos seus amigos, e nesses ataques o interessante é que Jó, ele fica calado. Jó, ele, vamos dizer assim, se reveste da autoridade, né? Ele se reveste, por exemplo, do conhecimento, da sabedoria que ele tem, e ele enfrenta seus amigos em igualdade e oposição. Se por um lado os seus amigos o atacam, ele se vê ainda de forma, em tese, justa, pura, mas ele, independente disso, ele quer se colocar na presença de Deus, ele, por diversas vezes, ele questiona Deus sobre os atos acontecidos, mas chega esse momento em que a opção que ele tem, aqui por esse versículo, é que ele queria se esconder, ele queria fugir, queria ser guardado pelo Senhor, e quando as coisas talvez ele se acalmasse, né, ele pudesse retornar para a vida dele. E o que leva ele a dizer isso? Quando a gente vai no versículo 1 desse capítulo 14, está escrito assim: o homem nascido de mulher vive poucos dias e está farto de inquietação. Jó, aqui ele tem, vamos dizer assim, uma certeza, ele se depara com a certeza que a vida ela se esvai de forma muito rápida, ou seja, a vida é uma vida breve. Talvez não dê a tempo que a pessoa possa vivê-la realmente na sua intensidade, compreendê-la e talvez até cumpra o seu propósito. E ele vai falando, ele vai se dando conta disso, fazendo comparações, né? Fazendo frases a levar a comparações e principalmente colocando também que quando os olhos do Senhor, se direciona ao indivíduo, se direciona à pessoa, ao iníquo, ou aquele que o Senhor resolve, por exemplo, disciplinar, aquela luta, aquele embate-juízo, aquela luta, ela foge à possibilidade daquele que vai ser açoitado ou de que outras pessoas possam intervir. Porque não há quem pudesse entrar em juízo com o Senhor. E isso está muito pautado ali naquilo, quando você ler ali o versículo 3, né? O mundo, por exemplo, é muito claro a autoridade, o poder e o controle sobre o que o Senhor tem sobre a vida. E o mais interessante ainda é que ele diz o seguinte, que no caso, por exemplo, de outras coisas, ele traz uma referência a partir do versículo 7 sobre árvores. Ele diz assim: olha, se uma árvore, por exemplo, se ele encontrar praticamente morta, seca, essa ainda há a possibilidade de renovo. Basta para que ele encontre água, o cheiro da água, mas para o homem ele não vislumbra essa possibilidade. Só que, diante do que nós conhecemos, por exemplo, em diversas passagens da Bíblia, né, que a água, a palavra, que seria, vamos dizer assim, água, a palavra, ou simbolizando até uma possibilidade de ser no próprio Cristo, a palavra ser no próprio Cristo, a gente sabe que quando a gente se aproxima, ou então esses rios de água viva se aproximam da gente, a palavra de Deus nos diz que, na verdade, a gente mesmo morto, a gente ressuscita, conforme também você pode ver, como diversas vezes eu já comentei aqui, que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1, e não convém agora eu relatar, né? Você pode ir lá verificar, até como estímulo para que você possa ler a Bíblia, possa ter curiosidades. E é bom, então o Senhor mostra aqui, ele mostra desse paralelo, mas talvez ele esqueça, talvez ele não entendesse, ou talvez a sua perturbação, né, vamos dizer assim, a sua dificuldade. A gente tem que lembrar que esse aqui é um livro em que retrata uma história, né, vamos dizer assim, uma história hipotética, um caso até com muita filosofia, muito conhecimento, mas que vai trazendo para a gente pautado como a gente poderia se sentir diante de grandes dilemas, de grandes açoites, de grandes perturbações, de grande sofrimento, né? A gente vê que pessoas, por vezes, em sofrimentos ou em dificuldades, que quando a gente vai verificar a fundo o que levou ele a tomar determinadas decisões, como inclusive às vezes tirar até a sua própria vida, são várias pessoas que fazem isso, lamentável, e eu próprio na minha vida presenciei uma pessoa fazer isso em poucos segundos, em que ela se apresentou na minha frente, na frente de um outro amigo, lá em São Luís do Maranhão, na Feira de João Paulo, no ano de 1998, especificamente, isso fica marcado. Então, porque a pessoa, ela entende, já não há mais saída para ela entende que ela não tem a mesma esperança que uma árvore dessa tem, mas a gente está pautando aqui que a nossa esperança, o nosso fôlego, o nosso renovo, os rios de água viva, o que transbordam, o que nos ressuscita ali, o que nos tira da sepultura, né, dessa terra seca, seria justamente o Cristo, então, paralelo. Mas Jó não consegue chegar dessa forma. Jó, então, ele está trazendo esses paralelos, sabendo que os seus dias são contados por Deus, isso é uma verdade, os nossos dias são contados por Deus, e
E ele entende que a vida dele, ou a vida do homem, ou no caso especificamente a dele, ela pode ser comparada conforme está escrito ali no versículo 11, que a gente vai ler, apenas para pontuar uma coisa mais específica, uma leitura que diz assim: como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco. Ou seja, é isso que está acontecendo. As águas estão, ou como alguém se distancia de Cristo, a gente pode dizer assim, vai ficando seco, vai indo para a cova da sepultura. Jó não vislumbra uma possibilidade de vida, não vislumbra uma possibilidade de continuidade. Mas, então, ele apresenta aquilo que nós trouxemos no versículo 13, né? Que diz assim: quem dera, se possível, né? Que isso acontecesse. Ele clamou uma súplica, né? Uma saída, uma alternativa para que ele pudesse se libertar de tamanho sofrimento, de tamanho, porque não dá para, diante daquela situação, diante daquilo que é a realidade de um homem, ele se deparar e ele conflituar. E a ideia é que fosse descansar e aguardar, então, por exemplo, a ação do próprio Senhor. Tá bom? Fica na graça de Deus Pai, meu irmão todo-poderoso. A história de Jó aqui é sempre muito marcante, tem muita questão filosófica aqui envolvida. A gente não vai ter plenamente uma profundidade completa. Eu sempre digo, nossos devocionais, ele tem como propósito estimular a ter interesse pela palavra do Senhor, mas você tem diversos outros canais, diversas outras pessoas que meditam e mergulham e aprofundam o entendimento da palavra de Deus. Só te peço, meu irmão, que de coração, mergulha também na palavra do Senhor para que você possa comparar aquilo que te ensinam com a verdade que tu tem aprendido na própria Bíblia. A verdade é Deus, a verdade é o Senhor, mas a gente precisa sim ter essas comunhões com os irmãos para que a gente possa se fortalecer e viver de acordo com a comunidade dentro do corpo de Cristo, tá bom? Que Deus te cuide, Deus te guarde tua família, que Deus te cuide, né, meu irmão? Um grande abraço.